Boa tarde a todos. Meu nome é Juan, como foi dito agora. Sou engenheiro de processo, responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento na empresa Companhia Brasileira de Lítio. Tá? Estamos aqui para apresentar o projeto Beneficiamento de Silicato de Alumínio para utilização como carga mineral no processo de produção de tinta, plástico e borracha. Esse silicato de alumínio é um resíduo gerado no nosso processo de obtenção de sais de lítio, tá, como carbonato de lítio e hidróxido de lítio. E para o desenvolvimento do projeto, contamos com a experiência de Antônio Carlos Santana, que é o nosso diretor industrial, comigo como engenheiro de processo, Rogério Ferraz Brito como supervisor de P&D, Bruna Ferraz Brito de Oliveira como a nossa encarregada de qualidade. Então, esse é o time que desenvolveu esse projeto especialmente. O que motivou-se a CBL a desenvolver esse projeto? Então, nós temos algumas questões que levaram a CBL a desenvolver esse projeto. Muito voltado na questão do silicato de alumínio, que pode ser, sim, utilizado como carga mineral na aplicação de tinta, plástico e borracha, pela grande quantidade de silicato de alumínio que nós temos hoje, dispostos em pilhas, totalmente controlado e em conformidade com o meio ambiente. Temos aí um total de 280 mil toneladas de silicato de alumínio. Pela questão da eliminação, a disposição dessa pilha de silicato de alumínio, né, de forma a promover o reaproveitamento como carga mineral e com potencial valor agregado. Também temos a questão da ESG, né, tanto para a CBL quanto para a empresa que consumiu o nosso silicato de alumínio, isso muito voltado na questão da redução da pegada de carbono. Então, esses aí são alguns pontos que levaram a CBL a desenvolver esse projeto. Aqui inicia-se o primeiro passo, né, onde fizemos estudo para entendermos quais são as características físico-químicas do material para ser utilizado como carga mineral. Então, vimos que tem que ter uma granometria adequada, referente a partículas finas e distribuições controladas, elevado teor de dióxido de silício e alumínio. Isso implica diretamente ou influencia diretamente nas questões mecânicas, térmicas e elétricas do produto final. Na questão baixo teor de impureza, em especial o ferro, tem que estar menor que 0,5%. Isso influencia diretamente na questão da alvura e da abrasividade do produto, né? Baixa umidade, né? Uma boa dispensão na matriz, especialmente para a produção de tintas, né? E elastômero, uma boa estabilidade química e térmica, uma alvura maior que 90%. Então, esses são alguns pontos que levaram, ou que seja, um critério avaliativo para que o silicato possa ser utilizado como carga mineral. Aqui fizemos estudo, né, para identificar quais são os minerais utilizados atualmente como carga mineral e desses minerais, qual tem a maior similaridade com o silicato de alumínio, né? Vimos que o caolin tem a maior similaridade com o silicato de alumínio, uma vez que o caolin é uma argila desse silicato de alumínio, né? O que diferencia o caolin do silicato de alumínio? Né? Propriamente a questão química, em específico, o dióxido de silício e o alumina. Se vocês notarem, né, o dióxido de silício tem uma proporção quase 1:1, ou seja, 50% de dióxido de silício e 44% de dióxido de alumina contido no caolin. Já no silicato de alumínio, é quase 2:1, exatamente 2,3:1, sendo 2 de dióxido de silício e 1 de silicato de alumínio. A tabela ao lado é referente à característica físico-química do silicato do caolin, que utilizamos como referência para adequarmos o nosso silicato de alumínio, para que possa ser utilizado como carga mineral. Tá?
Ainda continuando na primeira fase do desenvolvimento do projeto, fizemos estudo do consumo global referente ao caulim, uma vez que o silicato de alumínio tenha quase as mesmas propriedades físico-químicas que o caulim. Então, devido a esse tópico, fizemos com que um estudo de mercado referente ao caulim. Pode ver que para a tinta tem um consumo de 10 a 30% percentual, equivalente a 5 milhões de toneladas ano do consumo. Para plástico, de 5 a 40%, equivalente a 1,5 milhões de toneladas ano. Para borracha, de 5 a 30%, equivalente a 2,5 milhões de toneladas ano. Então, pode ver que tem mercado tanto para o caulim quanto para o silicato de alumínio. Saindo da primeira fase do projeto e entrando na segunda fase do desenvolvimento do projeto, que é a fase onde fez o desenvolvimento do processo, antes gostaria de iniciar mostrando a origem do nosso silicato de alumínio. Tudo inicia-se na mina, nós temos uma mina localizada em Araçuaí, onde é feita a extração do pegmatito litinífero, no nosso caso é o espodumênio, onde passa por um processo de beneficiamento para a obtenção do concentrado de espodumênio. Esse concentrado de espodumênio é enviado para a planta química e chega nas seguintes composições: 5,3% de óxido de lítio, 52% de dióxido de silício, 25% de alumina, 0,9% de ferro, 16% de xisto e moscovita, e cálcio, magnésio, sódio, potássio e manganês chegam na questão de 1,3%. Então, essa é a composição do espodumênio que chega para nós na planta química. De posse do material, de posse do espodumênio, passa um processo de pré-aquecimento a 300 graus, cujo objetivo é retirada de águas livres, na umidade livre, na superfície do espodumênio, seguida do processo de calcinação, onde eleva na temperatura de 1050 graus, cujo objetivo é a quebra molecular da estrutura do espodumênio, de forma que esse material fique friável e receptivo a ataque ácido. Seguido de resfriamento, peneiramento, onde separa-se o xisto e os materiais não calcináveis, e moagem com o objetivo de aumentar a área de superfície de contato, seguido de uma mistura com ácido sulfúrico e sulfatação a 250 graus ou 300 graus, justamente para promover a reação, obtendo o sulfato de lítio. Saindo da etapa de pirometalurgia e entrando na etapa de hidrometalurgia, tem-se o processo de lixiviação, utilizando água, cujo objetivo é extrair o sulfato de lítio em meio aquoso, tendo sim duas fases: a fase líquida, sulfato de lítio, e a fase sólida, o silicato de alumínio. Saindo da parte de lixiviação, entrando na neutralização, utilizamos carbonato de cálcio, cujo objetivo é precipitar o ferro, alumínio e hidritos presentes no meio. Em seguida, vem a etapa de filtragem, onde separamos a solução rica em sulfato de lítio, que tem destino à produção de sais de lítio, como carbonato e hidróxido de lítio. E o silicato de alumínio vai para o processo de repolpamento, utilizando água, cujo objetivo é recuperar o máximo de lítio solúvel na superfície do silicato. Seguindo o processo de filtragem, onde obtemos o licor pobre em sulfato de lítio, que retorna para o processo. Já a massa de silicato de lítio é enviada para a pilha de estocagem. Temos a pilha totalmente controlada e em conformidade com o meio ambiente. Aqui já é a característica físico-química do silicato de alumínio antes do beneficiamento. Vocês podem ver que tem uma comparação do caulim, que usamos como uma referência, e o silicato de alumínio bruto. Vocês podem notar que a diferença do caulim e do silicato está bem na questão do dióxido de silício e da alumina. Pode ver que para o caulim tem 50% de dióxido de silício e 44% de alumina, quase uma relação de 1:1. O silicato bruto tem 65% de dióxido de silício e 28% de alumina, uma relação de quase 2:1. Em exato, 2,3:1. Outro ponto que nos chama a atenção é os resultados em vermelho no silicato de alumínio, que nos indica que o silicato ainda não está apto a ser utilizado como carga mineral,
ou seja, está fora do padrão. Então, faz-se necessário melhorar os pontos, ou seja, os pontos de melhoria que tem que ser feito no nosso silicate de alumínio. O que interfere cada ponto em vermelho? Para o ferro, interfere na questão da alvura e da abrasividade. Para a alvura, interfere na coloração branca, né, principalmente para a produção de tintas. Na absorção a óleo, interfere no custo de formulante. Na abrasividade, no desgaste de equipamento. E na granometria, interfere a abrasividade e na alvura do produto final. Aqui é um processo de beneficiamento de silicate de alumínio. Nós temos aí uma rota definida, onde é feita uma suspensão com 30% de sólido. Em seguida, passa um processo de peneiramento 325 mesh, que equivale a 44 microns. O retido é retirado do processo, o passante segue para o processo de separação magnética, onde reduz a quantidade de ferro presente na massa de silicate de alumínio. Seguido do processo de branqueamento, utilizando o hidrosulfito de sódio, cujo processo é branquear o silicato de alumínio, deixando a cor branca. Seguida de filtragem, onde o efluente é enviado para a ET e a água tratada retorna para o processo de produção de suspensão 30% sólido. A massa passante, que é o do silicate de alumínio, vai em processo de secagem, seguida de micronização. Aqui tem dois produtos, o cilial 20 e o cilial 10 microns. Cilial é só a sigla que nós damos no produto, chamado silicate de alumínio 10 microns, silicate de alumínio 20 microns. A diferença é que o de 20 microns pode ser utilizado para públicos de borracha e o cilial 10 será utilizado para públicos de tinta e plástico. Aqui uma breve comparação entre os produtos. Você pode ver que após passar pelo processo de beneficiamento, já temos o cilial 10 e o cilial 20 enquadrando dentro da especificação técnica para ser utilizado como carga mineral. Se compararmos com o caulim, o ferro, que antes estava o resultado acima, já enquadramos, está com 0,4%. A alvura estava muito abaixo, já enquadramos, está conforme o mercado necessita, acima de 90%. A absorção a óleo já está bem próximo da massa do caulim. A abrasividade deu uma redução drástica, né, já enquadrou dentro das características necessárias para ser utilizado como carga mineral, e a granometria também. Então, ou seja, o cilial 10 e o cilial 20 já se enquadra para ser utilizado como carga mineral. Para testar a nossa qualidade, fizemos uma amostra em escala piloto, mandamos para a empresa para a produção de borracha, tinta e plástico. Após a produção, eles nos devolveram o material junto com o relatório atestando a boa qualidade do silicate de alumínio, dizendo que está apto a ser utilizado. Aqui algumas parcerias que a CBL faz com as universidades, justamente para nos ajudar a desenvolver os projetos, onde enviamos uma amostra de silicato de alumínio bruto, ou seja, sem processamentos, sem a parte de beneficiamento, né, para a Universidade Federal de Minas Gerais, com o objetivo de testar o nosso silicato para a produção de cimento e concreto, como adição mineral, com o objetivo de aumentar a resistência e a durabilidade do material. Enviamos também a amostra para a UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, que utilizou o nosso material para testar em materiais refratários, né, em fabricação de tijolos e concretos de refratários para fornos de alta temperatura. Mandamos uma amostra, tudo do cilial, tudo do silicato de alumínio bruto, viu, gente? Não foi beneficiada, é bruto. Para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para utilizar para a produção de zeólita, absorventes e filtros para ser utilizado como removedor de impurezas em processos industriais. Mandamos também material para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o objetivo de produzir material retardante de chama, à base de polipropileno, cujo objetivo é utilizar para reduzir a inflamabilidade de um material e retardar a propagação do fogo, aumentando o tempo disponível para evacuação e combate ao incêndio. Esse material
mandamos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles fizeram o teste, aprovaram e já pediram uma quantidade maior justamente para ter repetibilidade nos testes dele. Em seguida, vai gerar um relatório atestando o nosso produto, né? Continuando, também mandamos uma amostra do silicato para a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, para testar em processo de corretivo de solo e fertilizante, ou seja, na silvicultura. Então, assim, a CBL faz parceria com a universidade justamente para nos ajudar a desenvolver os nossos produtos, os nossos resíduos, né? No nosso caso aqui é o silicato. Tá? Então, são essas universidades aí que estão trabalhando juntamente com a CBL para desenvolver o nosso silicato, agregar valor ao nosso silicato. Aqui é um overview, né, demonstrando que é possível utilizar o nosso silicato de alumínio como carga mineral no segmento de tinta, plástico e borracha e em outros setores, evidenciando o potencial de mercado associado ao consumo de material para ser utilizado como carga mineral. A questão de reduzir os custos e impactos associados à disposição do silicato em pilha, né, e agregar valor ao negócio, converter o resíduo em oportunidade de receita e sustentabilidade. Ok? Aqui perguntas em relação ao silicato, se alguém tiver, estou à disposição para responder. Não? Obrigado. E é isso. Juan, quantos quilos ou toneladas do cereal a gente já vende comercialmente? Comercialmente, a gente ainda está procurando a aplicação para vender comercialmente. Nós temos lá a pilha, mas ainda está à disposição para... Perfeito. Assim, acho que não é... Eu sou colega do Juan, estou muito orgulhoso da apresentação dele aí, né? O diretor Antônio Santana potencializou o que já era vocação da refinaria, em termos de inovação, desenvolvimento tecnológico, ao potencializar o nosso centro de pesquisa e incluir a parte de rejeitos, que antes a gente não olhava com tanta intensidade, né? Era só de processos, redução de custo e produtos, né? Aí nós incrementamos, tem 10 anos, mais ou menos 10 anos atrás, né? O Santana botou muita energia nesse lado do rejeito, né? E essa refinaria da CBL, desde que ela começou, ela é um centro, né, de inovação e know-how próprio. Como vocês viram no ano passado, até o próprio desenvolvimento do produto para bateria foi feito lá com recursos próprios e desenvolvimento próprio, como o Santana apresentou no ano passado, né? Então, viu, Juan, estou muito orgulhoso do trabalho, mas eu queria alertar a todos aqui que o discurso ESG é lindo, mas no mundo corporativo o pessoal não paga por isso ainda. Por quê? Como o Juan mostrou, a gente concorre com o Kaolin, que é um produto natural. E a gente está longe, a gente está em Divisa Alegre, que é longe dos centros consumidores. Então, para quebrar a barreira econômica, sem um plus vindo do ESG, da sustentabilidade, é difícil. Por isso que a gente não vende ele ainda, porque tem um custo de processo, que vocês viram, associado ao fluxograma, tem um custo logístico. Isso aí dificulta a gente vender, que a gente estaria pronto para colocar isso no mercado. Mas o alerta que eu faço a todo mundo aqui é, de certa forma, formador de opinião, é que as empresas pratiquem a sustentabilidade, não só no blá, 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 marqueteiro, mas também nas suas atividades econômicas, comerciais, que investam nisso junto, em uma cadeia, né, junto com os fornecedores. Porque, obviamente, é o que existe hoje no mundo corporativo, é isso. Fala-se muito, mas aplica-se pouco. Ninguém quer financiar um desenvolvimento mais sustentável de matérias-primas, insumos, etc. Entendeu? Então, nós vamos continuar trabalhando na refinaria para tentar reduzir esses custos, para tentar chegar na questão
econômica necessária, né, Juan? A gente segue trabalhando nisso, né? Exato. Sim. Com seu time lá. E, enfim, não sabemos se vamos chegar lá economicamente, mas se um dia a gente tiver algum incentivo, alguma espécie de apoio, tanto corporativa quanto pública, para quebrar essa condição econômica, esse é um desenvolvimento muito sustentável, ou seja, de pegar um rejeito de um processo químico-metalúrgico e colocá-lo como material reciclado, né, para uso diverso em indústrias importantes, e como você mostrou, tá bom? Parabéns, Erron, estou muito orgulhoso, viu? Ok, obrigado.